Bom, vamos lá. Agora só um papinho. Por que eu criei este canal, né? Eu acho que eu nunca falei isso, pelo menos em público. Eu me tornei espírita por um acaso do destino. Eu estava preparando um coral. Eu fui regente corais por mais de 25 anos e um desses corais estavam fazendo um hino de uma fábrica de móveis de uma cidade vizinha lá de São José do Rio Preto de Mirassol. E o autor deste hino, é hino mesmo, sabe? Não é jingle, é um hino da fábrica. Que a gente fazia muito, cantava em missa lá, fazia apresentação de Natal. E aí este autor, eu não sei porque, a gente marcou um almoço no meu intervalo de trabalho. E no meio deste almoço a gente conversou e eu não sei porque eu falei que eu às vezes sentia muita presença da minha avó, que tinha desencarnado há 5, 6 anos. Senti o cheiro do fogão de lenha, senti o cheiro do perfume dela, e eu não sei porque ele me deu o livro Nosso Lar, e que isto me abriu completamente a mente. Olha só, antes de Kardec, né? Já fiquei muito interessado pelo tema, e após o Nosso Lar, eu fui ler André Luiz, mas ao mesmo tempo fui estudar as obras fundamentais sozinho, eu comigo mesmo. Por quê? Eu fui católico muito tempo da minha vida, católico praticante de tudo quanto é coisa que você pode imaginar, né? Professor de catecismo, de crisma, tinha pastoral da juventude, tinha grupo de liturgia, tinha grupo de música, tinha grupo de jovens de oração, mais de 150 jovens, enfim. E tocando numa missa em São José do Rio Preto, na Igreja Redentora, no bairro Redentora, eu comecei a questionar muita coisa da fé católica e sozinho fui perdendo a fé e passei um ano completamente ateu, não acreditando absolutamente nem em Deus. Foi quando eu encontrei este amigo, que eu não me recordo nem o nome, mas eu devo a ele me trazer para o espiritismo, porque assim, não é que eu não tinha tido contato. Eu me lembro que desde criança eu via na cabeceira da cama da minha mãe, um livro com esse homem aqui, ó, o Kardec, sabe? Com a cara de bravo, sabe aquela foto mais tradicional dele, com a cara de bravo? E eu lembro que eu morria de medo, porque estava escrito Livro dos Espíritos. Eu falei, Jesus, misericórdia, né? Morria de medo disso. Minha mãe foi 1 ou 2 vezes em casas espíritas, me levou, e eu, pelando de medo, nunca entendi nada disso. Depois fui acompanhar um amigo cantor, Plínio Oliveira. Beijo, Plínio, morrendo de saudade de você. Em muitas casas espíritas, muitas. Eu, sendo católico e não sendo espírita, fui, acompanhava, ajudava a montar e desmontar, enfim. Foi por muito tempo. E nunca tive a menor vontade, né, de chegar e conhecer a doutrina espírita. E neste acontecimento, né, eu me tornei um espírita. Daí, conheci o Jorge, né, em 2009. Por meio do Jorge, conheci a casa Grupo Orvalho Espírita de Luz, onde comecei a frequentar, participei até de trabalho mediúnico, né, e comecei a dar palestras nessa casa. E daí comecei a dar palestras em outras casas, em outros lugares, e começaram a me chamar para cantar também, em congressos, enfim, e com isso eu tive a sorte de conhecer muita gente maravilhosa nesse meio espírita brasileiro e também em Portugal, viu, Rosário? Eu já cantei aí em Leiria, no Centro Espírita de Leiria. Tenho 2 grandes amigos que moram em Alcobaça, o Joãozinho e o Luizinho, que eles são contratenores maravilhosos e frequentam aí o centro em Leiria, e eu tive o prazer de fazer uma apresentação numa noite fria como essa, estava lá em Leiria, então foi maravilhoso. Com essas palestras, eu comecei a gravar as minhas palestras. Era uma época muito difícil, assim, não tinha esse negócio de muito YouTube, de internet, não tinha muita facilidade, então eu comprava uma camerazinha bem vagabunda, porque era o que tinha na época, porque tudo era muito caro, e filmava, né? E daí colocava no meu canal de música, que eu sempre tive um canal que colocava música, e comecei a colocar palestra, e comecei a colocar coisa para coral,
e começou a virar uma confusão danada. Eu falei, não, pera lá. Também comecei a produzir palestras em estúdio, gravado bonitinho, com chroma key, editado, bem caprichado. Todas essas que vocês veem aqui no site são feitas em estúdio, né? Eu falei, não, isso aqui está muito bagunçado. Então eu comecei a separar os canais, e daí que eu virei o cara dos canais, que além do meu canal Evandro Oliva, que é o canal de música, eu criei o Espiritismo Cast há exatos 10 anos atrás para colocar estas palestras. Olha, não tinha pretensão nenhuma de virar o que virou, né, essa comunidade linda. E também criei outros canais de um programa de música erudita chamado Vivate, um outro para cantores com repertório, com técnica vocal, com curso de canto, um outro para... sei lá, tem um monte de canal que eu não lembro aqui. Eu acho que até agora tem uns 10 por aí. Mas enfim. Tem um também que eu criei faz pouco tempo chama Um Neurodivergente, que é sobre autismo, porque eu me descobri autista faz pouquíssimo tempo, tem 1 ano. Aqui eu não tenho minha carteirinha, mas eu tenho os meus cordões. Minha carteirinha está em algum lugar guardado nos meus documentos. Mas enfim, depois vocês entram no site lá que eu vou falar no final, vou mostrar para vocês evandroliva.com, e tem todos os canais para vocês acessarem e também todos os aplicativos de música para vocês acessarem, tá? Aí, na pandemia, eu procurei, né, a gente ficou tudo meio maluco, eu procurei para fazer o evangelho em casa, né? Porque eu estudei todas as obras sozinho e tal, nunca parei, mas eu falei assim, eu vou procurar o evangelho para trazer um pouco de equilíbrio, né, que a gente estava tudo muito doidado, né, na pandemia, e aconteceu que eu não achei no horário. Acho que tinha um amigo que fazia, tipo às 5 horas da manhã, no Facebook, mas no YouTube eu não achava ninguém que fazia. Então eu falei assim, ok, então eu vou fazer, mesmo que eu esteja sozinho, e comecei a fazer o Evangelho no Lar em forma de lives, né? Então isso foi até, se não me engano, o 100º programa. Após aí eu comecei a fazer gravações, porque depois de começar o Evangelho no Lar, que eram sempre às terças-feiras, às 8 horas da noite, e muita gente querida me acompanhava, eu comecei a gravar o Livro dos Espíritos, mas gravando e depois editando, né? Então isso demanda um tempo danado. E comecei essa série do Livro dos Espíritos editando. E aí as coisas foram... eu fui tomando gosto e comprando equipamentos, fazendo investimentos pesados em equipamentos bons, até ter uma mesa de corte que me permitisse fazer os estudos de uma maneira como se fosse uma TV ao vivo. Mesmo que não fosse ao vivo para o YouTube, eu gravo. Até hoje eu faço isso como se fosse ao vivo. Como tudo isso que vocês estão vendo aqui agora é feito com estes equipamentos. E aí comecei a gravar e gravei todas as obras fundamentais, todas as obras de Kardec, com exceção da Revista Espírita, que eu estou gravando, e daí eu já consegui uma moratória de pelo menos 10 anos ainda encarnado, porque é material pra caramba. Eu tinha todos os livros, acabei doando, e doei muita coisa. O negócio dos meus livros é que eu compro muito, leio muito, e depois que eu li eu não vejo sentido ficar guardado, então eu dou para a Casa Espírita, dou para as casas André Luiz aqui em São Paulo, enfim, e a gente vai fazendo o conhecimento girar, né?